Quero ensiná-las a tua palavra, ó Deus. 15, eu não combinei nada com o irmão Jovecino, mas Deus está no controle de todas as coisas. E o texto que nós separamos para compartilhar foi o texto lido logo na introdução do culto, texto que trata da parábola do filho pródigo. Então você já pode abrir a sua Bíblia, Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. Eu gostaria de em nome da minha esposa, também agradecer o apoio das irmãs no chá de bebê que foi realizado, agradecer o pastor e a irmã Maria que se empenharam, que Deus possa estar abençoando ricamente todos vocês. E quem não veio, deixou de comer uma torta maravilhosa que foi servida. Glória a Jesus. Você que achou Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, se você puder ficar de pé, se você não estiver segurando nenhuma criança, não estiver com nenhum problema físico, eu convido você a se colocar de pé e vamos estar lendo Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, a parábola do filho pródigo. Continuou dizendo: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele se foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Amém. Graças a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, pedimos que o Teu Espírito Santo continue falando conosco, assim como o Senhor falou o meu coração hoje pela manhã através desse texto, que o Teu Espírito Santo possa falar também à Tua igreja. Em nome do Senhor Jesus, assim oramos. Amém. Graças a Deus. Os irmãos podem sentar. Irmãos, a igreja brasileira é hoje uma das igrejas que mais crescem no mundo. A igreja brasileira, ela lidera todas as estatísticas mundiais de crescimento. Jesus está salvando no meio esportivo, Jesus está salvando no meio artístico, Jesus está salvando no meio político. A igreja tem crescido, são milhões de pessoas que têm se convertido ao Senhor. Mas existe um outro exército invisível que tem se multiplicado, o exército dos desviados. São milhares e milhares de pessoas que todos os dias entram para esse exército. Milhares de pessoas desviadas da casa do Senhor, milhares de pessoas que, por motivos pessoais, simplesmente saíram da presença, saíram do caminho do Senhor. E, amados, esse texto trata de uma família que estava numa fazenda, e essa fazenda simboliza o reino de Deus. O limite da fazenda é o limite do reino de Deus. O pai representa o Senhor, e esse filho, conforme o nosso irmão já comentou na palavra introdutória, representa cada um de nós. Então, o que nós temos aqui? Temos um filho que está dentro da fazenda,
dentro dos limites do amor do Pai, mas apesar de estar fisicamente dentro da fazenda, o seu coração e a sua mente estão do lado de fora. Seu coração está voltado para as coisas de fora. Ele está curioso, ele quer saber, ele quer provar, ele quer saber como funciona. E isso gera no coração daquele jovem uma ansiedade muito grande. E hoje nós vemos, às vezes, as pessoas dentro da igreja chegarem a dizer assim: poxa, pastor, quando eu estava no mundo parece que as coisas eram melhores para mim, eu não tinha tanta dificuldade, eu não tinha tantos problemas. E a semelhança do povo de Israel, quando estavam no deserto, e diante de tantas dificuldades, aquelas pessoas começaram a dizer: olha, nós estamos com saudade da comida que era servida lá no Egito. Que saudade lá dos pepinos, dos melões, da cebola, do alho. E quantos estão hoje na casa do Senhor, nosso Deus, mas os pensamentos, as lembranças dos prazeres do passado, vez ou outra, chegam à nossa mente. Como que é esse território fora dos limites da fazenda? De onde nós viemos? Será que era realmente tão bom assim? O que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre o que está acontecendo fora dos limites do reino do Senhor? A Bíblia diz que fora do limite da fazenda, fora do limite do reino de Deus, as pessoas estão em trevas. Apesar dessa aparente e ilusória expectativa de que está tudo bem, tudo ótimo aí fora, a Bíblia diz que as pessoas estão vivendo nas trevas. A Bíblia diz que o povo estava em grandes trevas, até que prevaleceu a luz do Senhor. Então, amados, todas as pessoas que estão fora do reino de Deus, estão fora dos limites dessa fazenda, elas estão em trevas. Seja o maior empresário do Espírito Santo, até o usuário de crack que está lá embaixo da segunda ponte. Quem passa de ônibus todo dia por ali, vê um grupo de pessoas ali consumindo drogas. A Bíblia diz que fora da presença de Deus, todos estão em trevas. A Bíblia diz que fora dos limites do reino do amor de Deus, as pessoas estão sem direção. E era assim que nós estávamos antes de nós virmos para a presença de Deus. Nós não sabíamos o que fazer, um achava que seria salvo de um jeito, outro seria salvo que seria de outra forma, e muitos de nós chegávamos até a falar assim: eu nunca matei, eu nunca roubei, nunca fiz nada de errado, e eu vou ser salvo por causa disso. Porque as pessoas que estão do lado de fora, elas estão sem direção. A Bíblia diz também que fora da fazenda, as pessoas estão com seus olhos fechados. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas, de forma que elas não entendem nem compreendem o amor de Deus. Quem está fora do reino de Deus tem os seus olhos fechados. E se você buscar na sua memória, você também vai se lembrar, quando você estava lá fora, servindo a esse mundo, quantas vezes você passou em frente de uma igreja e você viu um grupo de pessoas louvando a Deus, cantando, e você se perguntou assim: mas o que essas pessoas estão vendo de tão interessante aí dentro, com tanta coisa boa aqui do lado de fora para a gente fazer? Porque quem está fora da fazenda tem os seus olhos fechados para as coisas de Deus. Mas todos nós que estamos aqui provamos o que tinha do lado de dentro. Nós aceitamos o convite do salmista quando ele diz: provai e vede que o Senhor é bom. Quem já provou que o Senhor é bom? Diga glória a Deus. Jesus falou assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Nós experimentamos dessa água e é por isso que nós estamos aqui. A Bíblia diz também que quem está fora da fazenda, quem está fora dos limites do reino do Senhor, está no império das trevas. Império das trevas, é isso que tem aí fora. É toda uma estrutura organizada cujo único objetivo é aprisionar as pessoas. Aprisionar, deixar a pessoa cativa. Se você
pegar aí as novas drogas que estão surgindo no mercado. É justamente para o indivíduo ficar cada vez mais escravizado em tempo recorde. Tem uma pesquisa que diz que se uma pessoa fumar um cigarro, fumar 21 cigarros consecutivamente, ela já se torna uma dependente do tabagismo. Temos aí o crack. Se você fumar 4 pedras seguidas, daqui a pouco você já entra no caminho da dependência, porque nós temos uma estrutura, um império das trevas que está aí, cujo único propósito, cujo único objetivo é escravizar. Mas esse jovem, ele não tem essa percepção. Ele está ali do lado do seu pai, na sua casa, dentro daquela fazenda, mas o seu coração continua lá fora. Ele fica imaginando como seria bom. Poxa, lá fora devem ter coisas maravilhosas. Eu preciso sair daqui, eu preciso provar, preciso experimentar. Amados, quantos de nós muitas vezes criamos expectativas irreais, coisas que aparentemente nós olhamos e dizemos, isso é bom, isso aí vai ser maravilhoso, provar, experimentar. São o que a Bíblia chama de caminhos que aos nossos olhos parecem direitos, mas que no final vão nos levar para os caminhos de morte. O propósito do Senhor Jesus na nossa vida é nos tirar do reino das trevas. Nós estávamos fora dessa fazenda e o Senhor Jesus foi lá e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Agora que nós estamos na sua luz, o propósito de Deus é que nós permaneçamos na sua luz. E as trevas têm esse poder de nos escravizar e ganhar o nosso coração. E esse jovem ele começa a entrar no processo de frieza espiritual. Seu coração agora já não se sente tão atraído pelas coisas do dia a dia da fazenda, as coisas que são boas ali, que seu pai faz com tanto amor. O seu coração começa agora a esfriar. Ele já não tem tanto interesse. Ele já não tem tanta vontade de participar. Aquelas reuniões em família agora já não são tão alegres, porque o seu pensamento agora só tem uma coisa fixa: eu quero sair dessa fazenda, eu quero ver o que tem lá fora, eu quero experimentar. Amados, quando esse processo de esfriamento espiritual começa a chegar no nosso coração, o reino de Deus, que a Bíblia diz que deve ser colocado como prioridade, buscar em primeiro lugar o reino de Deus começa a cair do primeiro para o segundo, terceiro, quarto, e daqui a pouco o reino de Deus, ele deixa de ser prioridade nas nossas vidas. E quando esse processo de esfriamento espiritual se instala na nossa alma, acontece uma coisa interessante. Vocês devem lembrar daquela gangorra do parquinho de diversão de criança, né? Uma criança senta, a outra sobe. Então, amados, o que acontece? Quando a nossa vida espiritual ela começa a cair, automaticamente os desejos da carne vão subir. É o que a Bíblia diz que a concupiscência dos olhos, ou seja, os desejos dos olhos, os desejos da carne e a soberba da vida vão começar agora a florescer no nosso coração. À medida que a intensidade do nosso amor a Deus, ela começa a diminuir, as coisas do mundo começam agora a exercer um fascínio na nossa vida. Nós começamos a olhar com outros olhos as coisas que estão aí fora. E o nosso coração vai sendo pouco a pouco enlaçado por estas coisas. E daqui a pouco nós já não temos prazer nas coisas de Deus. A pessoa chega na igreja, logo no começo desse processo de esfriamento, e na hora do louvor, ela canta: "O único que é digno de receber". Daqui a 2 meses ela chega: "Ao único que é digno de receber". 5 meses. Esse louvor está demorando hoje. E o processo começa a se instalar no coração. E esse jovem ele começa a entrar por esse processo. Ao ponto dele chegar agora e falar com seu pai: "Pai, eu quero sair, pai. Faz um levantamento. O que eu tenho direito?" Na verdade, ele não tinha direito a nada.
Porque nos tempos bíblicos a herança só era distribuída depois que o pai morresse. Aí os bens eram distribuídos entre os filhos vivos. Então, na verdade, o filho está falando assim: pai, eu quero que você morra. Quando o filho diz assim: pai, eu quero a minha parte na herança, ele está falando assim: pai, eu quero que você morra, que você desapareça, para que eu possa pegar o que é meu e eu vou sair para esse mundo. Amados, como é que a gente pode intervir quando esse sentimento de esfriamento entre no nosso coração? A Bíblia diz que a confissão a Deus, ela tem um papel fundamental na nossa vida. A confissão a Deus, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A confissão. O filho chegar para o pai e falar: pai, eu estou aqui na fazenda, pai, mas meu coração está lá fora. Pai, eu estou aqui na fazenda, mas essas coisas já não me agradam mais. Amados, a Bíblia diz que chegam determinados momentos em nossa vida que nós temos que dobrar o nosso joelho e confessarmos a Deus, colocarmos para Ele as nossas reais dificuldades. Aquilo que tem se levantado como uma barreira tremenda e grande da nossa vida. A Bíblia diz que o rei Ezequias, ele estava para morrer. O profeta Isaías foi e falou assim: olha, o Senhor disse que você vai morrer. E aquele rei Ezequias, ele vai para a parede, ele bota a cara na parede, ele confessa a Deus ali os seus pecados e diz: meu Deus, eu vou reverter essa situação. Amados, tem hora em nossa vida que nós temos que sentir o cheiro da tinta, nós temos que sentir o cheiro da poeira que está no chão, dobrarmos nossos joelhos e dizermos: meu Deus, eu estou na igreja, mas meu coração está sendo atraído pelas coisas do mundo. Senhor, eu estou aqui na igreja, mas eu estou sentindo vontade de fumar, de beber, de dançar. Porque a Bíblia diz que o que encobre as suas transgressões, ele jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia. É por isso que nós precisamos confessar todos os dias, amados. Se nós não pudermos falar com Deus, que é o nosso Pai, com quem que nós vamos falar? Com quem que nós vamos falar? A confissão e o continuar caminhando. Muitas vezes as pessoas caem, tropeçam e dizem: agora acabou para mim, não vou mais ficar na igreja porque eu caí, eu pequei, eu transgredi. Mas, amados, nós temos que continuar caminhando. O apóstolo Paulo diz assim: uma coisa eu faço, que é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço. Eu caí hoje, eu tropecei, eu vou dobrar o meu joelho. Se eu pequei contra o meu irmão, eu vou procurar, vou pedir perdão a Deus, mas eu vou continuar caminhando, eu não vou deixar o Senhor Jesus. E isso faltou no coração desse jovem. Ele abriu seu coração para o pai e dizer: pai, está acontecendo isso, isso, isso. Eu quero sair dessa fazenda por causa disso, disso e disso. Abriu o coração para Deus. Talvez quando ele era criança, esse jovem, a fazenda era tudo de bom. Que gostoso. Correr pelo campo, subir nas árvores, cuidar dos animais. Mas aquela criança foi crescendo e agora um rapaz formado, um homem, aquilo já não tem tanto valor. Irmãos, que coisa triste. São pessoas que, à medida que os anos vão passando na igreja, pessoas que vão se tornando duras, o coração vai se tornando endurecido, a fé já não é mais a mesma do novo convertido, agora tudo é motivo para crítica. Se o pastor chega e grita e pula, o pastor grita demais. Se o pastor é um pastor mais calmo, pastor é muito devagar. Se o louvor, se canta 10 louvores, o louvor demorou. Se canta um louvor, o louvor foi curto. Amados, pessoas que com o passar dos anos na casa de Deus vão enchendo o seu coração de um espírito crítico. É igual aquela bola de aniversário, que nós poderíamos até usar como exemplo. Quando você sopra ela no começo, ela está ali cheia, não é? Mas se você deixar aquela bola um mês jogada num canto, o que vai acontecer com ela? Ela vai murchar. Quantas pessoas começaram tão bem na casa de Deus,
mas os anos vão se passando e a pessoa vai se esfriando, deixando o seu coração se esfriar. Por isso que nós somos chamados a andar em fé. Temos que renovar a nossa fé em Deus todos os dias. Todos os dias. Temos que renovar a nossa fé. E como que nós renovamos a nossa fé em Deus? Ouvindo a palavra de Deus. Ouvindo a palavra de Deus. De sorte que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como é que eu posso continuar crescendo e não murchando a cada dia na presença de Deus? Buscando a santificação, cada dia mais perto de Deus e cada dia mais longe do pecado. O jovem, a cada dia que passava, ele estava mais próximo da cerca, mais distante do Pai e mais próximo da cerca. Mas nós somos chamados para andar em santificação, mais próximos de Deus a cada dia e distantes do pecado. Nós somos chamados para estar buscando de Deus o conhecimento todos os dias. Aquele jovem poderia falar assim: eu já sei tudo sobre fazenda. Aqui nessa fazenda, eu não preciso aprender mais nada, que eu já sei de tudo. Como funciona. Das 6 horas da manhã até 18 horas, eu sei tudo já nessa fazenda. Mas nós não podemos, nós na casa de Deus, seremos eternos aprendizes. Eternos aprendizes. Ninguém pode chegar e falar: eu já sei o beabá da Bíblia, tá bom. Não, amados. Nós somos desafiados, conforme o profeta Oséias nos desafia. Corramos e prossigamos em conhecer o Senhor. Temos que estar buscando esse conhecimento todos os dias da parte de Deus. As experiências que eu tenho aqui nessa fazenda, essa fazenda já não tem mais novidade para mim, eu já conheço tudo. Temos que buscar novas experiências com Deus todos os dias. É importante ouvirmos testemunhos dos irmãos, edificam a nossa fé, mas aprenda a buscar as suas experiências com Deus. É lá você na sua casa, quando você dobra os seus joelhos, quando você clama ao Pai. São essas experiências espirituais que você vai buscar, que vão fortalecer a sua vida. O jovem sai de casa, o jovem gasta num período recorde tudo o que ele tinha, tudo que o pai conseguiu juntar com dificuldade, em poucos tempos. Nós temos aqui um intervalo de um versículo para o outro. Um versículo ele está rico, com dinheiro, no outro versículo já não tem nada. Assim é que acontece com aqueles que saem da presença de Deus. E eu quero falar para você. A Bíblia diz, o profeta Jeremias, Deus fala através do profeta Jeremias: aqueles que me deixam terão os seus nomes escritos no chão. Uma palavra forte, porque é exatamente isso que acontece. Quando nós saímos dos limites da fazenda, saímos dos limites do reino de Deus, para mergulharmos de cabeça numa aventura que nós nem sabemos como vai terminar. Essa aventura dos prazeres desse mundo. Esse jovem gasta tudo o que ele tem e ele vai parar agora numa outra fazenda. Fazenda agora diferente. A fazenda onde ele nasceu, onde ele morou a vida toda, ele tinha um pai de amor. Agora na outra fazenda, ele vai ter agora um patrão sobre ele. Ele vai ter agora ali sobre ele um feitor, um chefe, que vai estar pouco se importando se ele está no meio da lama doente, se ele está com fome. É assim que funciona, amados. Quando alguém sai debaixo da proteção de Deus e vai para esse mundo, essa pessoa vai estar debaixo do jugo de Satanás. E a Bíblia diz: ai de ti, ó terra, porque o diabo desceu a vós com grande ira, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. E o ladrão ele vem somente para matar, para roubar e para destruir. E é isso que o maligno começa a fazer na vida da pessoa. Começa a tirar a sua saúde, tirar os seus bens, tirar tudo que essa pessoa tem. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo e que não se pode acender uma candeia, uma lamparina e colocar debaixo da cama.
E é isso que foi feito com aquele rapaz. Esse fazendeiro, dono dessa fazenda, que mandou esse rapaz trabalhar com os porcos, simboliza isso. O rapaz chegou aqui cheio de luz, agora você vai trabalhar no meio dos porcos e essa luz vai se apagar. São os apagadores de candeias que nós temos hoje no mundo. Apagadores de candeia, traficantes, que pegam um garoto de 13, 14 anos, aqui ó, está afim de ganhar um dinheiro, não, fazer um aviãozinho, você não quer dar uma bolinha, não quer experimentar. São os apagadores de candeias que estão aí hoje na sociedade, na vida. E tem aqueles que apagam a sua luz por conta própria. Simplesmente fazem escolhas erradas, saem da presença de Deus e vão para determinados lugares onde a sua luz se apaga. Mas nada está perdido. Fale comigo, nada está perdido quando cremos em Deus. Aleluias. O Salmo 56, no verso 13, diz assim a palavra de Deus: pois da morte livraste a alma, sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus na luz da vida. E quando aquele jovem, desculpa, querido, se arrepende no seu coração. Eu acho interessante aqui, amados, aqui não teve anjo que apareceu lá e falou assim: olha, segura na minha mão, vou tirar você daqui. Não foi uma equipe missionária fazer uma operação de resgate. Aquele rapaz reconheceu no seu coração. Ele disse: pai, eu pequei contra ti. Não foi o meu irmão, não foi o meu vizinho, eu pequei contra ti. Ele chamou a responsabilidade para si. Eu vou me levantar, eu vou ter com meu pai. E foi exatamente o que ele fez. Ele se levantou, foi até o pai. E ali o pai recebeu de braços abertos. Como é que você está? Como é que está a sua vida? Como é que está o seu coração? A Bíblia diz que de tudo que se deve guardar, nós devemos guardar o nosso coração. Cuidado com esses sentimentos que vão chegando e vão se instalando aos poucos, e daqui a pouco nós já não temos mais atração pelas coisas de Deus, que essas coisas vão sendo assim aos poucos, gradativamente. Nós vamos abrindo concessões aqui, vamos deixando de fazer outras coisas ali, e daqui a pouco nós olhamos para trás. Uma vez eu ouvi um pregador falando assim, uma pergunta que nós deveríamos nos fazer: o novo convertido que eu fui, teria orgulho do crente que eu sou hoje? Uma pergunta assim, profunda, que eu me faço todos os dias. O novo convertido que eu fui, se fosse colocado agora diante de mim hoje, será que ele ia ter orgulho do crente que eu sou hoje? Ou ele ia falar assim: poxa, como foi que eu fiquei? Eu decaí. Ao invés de ter crescido, eu decaí. Porque Deus, Ele quer que nós cresçamos a cada dia. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Tem uma canção chamada Portas Abertas. Eu queria que você prestasse atenção na letra dessa canção. Deus, Ele tem portas abertas para a nossa vida. Feche seus olhos. Como está o seu coração? E você pode estar abrindo seu coração para Deus, ouvindo a letra dessa canção. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Você tem um Pai que te ama. Aleluias. Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo.
De coração lá no fundo eu não entendi. Tudo que fiz, o que ele quis, meus braços abertos ficarão e ainda estão assim e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sei provações tem passado e tudo porque falsos amigos por aí, conselhos vazios mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão, mentiram ao seu pobre coração. Mas nunca é tarde não, sai da escuridão. Há um novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer. Seus passos fracos, tropeções, seus olhos brilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento por onde passei, via muitos filhos sem rumo, sem teto, carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para um renascer, um novo proceder, na mais perfeita e bela comunhão. Nunca é tarde não, sai da escuridão. Há um novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Aleluia, Jesus. A porta está aberta para você. Nem tudo está perdido. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Aleluias. Portas abertas, portas abertas. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Fique de pé no seu lugar, com seus olhos fechados. Aleluias. Você que está afastado da casa do Senhor, não perca mais tempo. Volte, as portas estão abertas para você. Você que está na casa do Senhor, mas tem sentido que seu coração tem sido atraído para tantas coisas que estão aí fora. Converse com seu Pai de amor. Seu Pai te ama. Você tem um Deus que te ama. Você tem um Deus que derramou na cruz do Calvário sangue precioso pela sua vida. Não deixe os caminhos do Senhor. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós confessamos diante de Ti a nossa pequenez, a nossa dificuldade tremenda de muitas vezes continuar nos Teus caminhos, diante de tantas seduções desse mundo,
mas nós, pela fé, pedimos uma cobertura do sangue do Senhor na nossa vida, na nossa mente. As setas diárias, os bombardeios diários desse mundo, os quais nós somos expostos todos os dias, nós pedimos agora uma cobertura de teu sangue no nosso coração, no nosso entendimento. Que somente a tua palavra encontre lugar no nosso coração, na nossa vida, porque nós queremos te servir, nós queremos fazer a tua vontade. E se existir alguém aqui nessa noite, Pai, que já estava assim com o seu coração já pronto para deixar os seus caminhos, Pai, segura nas mãos dessa pessoa agora, porque essa pessoa é preciosa aos teus olhos, Senhor. Não permita que essa pessoa venha ser ceifada, Senhor, aí fora, mas que essa pessoa possa se achegar a cada dia mais na tua presença, meu Deus. E nós declaramos o nosso amor por ti, porque o Senhor é tudo para nós. O Senhor é um Pai bondoso, que tem cuidado, tem nos sustentado. Meu Pai, o que seria de muitos que estão aqui não fosse a mão do Senhor? A muito Satanás já teria levado, mas a tua bondade, a tua graça, a tua misericórdia continua nos sustentando, e nós te amamos. O nosso amor pelo Senhor é maior do que tudo, e nós colocamos as nossas vidas nas tuas mãos, e nós queremos entrar por essas portas abertas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.